E vamos lá na casa dela esporadicamente, mas uma alegria tê-la aqui. Viu, irmã Fátima? Seja bem-vinda à sua casa. O reverendo Raulinho vai ministrar aqui a palavra ao nosso coração. E ele está chique, hein? E ele faz um nó nessa gravata aí que eu fico tonto só de olhar o nó, né? Muito chique, nem aprendi ainda. Glória a Deus, né? Graça e paz, amados. Bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor, né? Aí, reverendo, eu fico até sem jeito. Que negócio é isso? Que isso? Bom, mas vamos à palavra do Senhor, né? Gostaria de pedir aos amados que abrissem comigo no livro de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 11. Nós vamos ler Marcos 8, 11, 12 e 13. Marcos, capítulo de número 8, do 11 ao 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal dos céus. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. Podeis assentar, amados. Senhor, meu Deus e Pai amado, nada tenho, nada posso, nada faço, nada sou. Peço, Senhor, meu Deus, conduza, ó Pai amado, essa palavra aos nossos corações, ó Pai amado. Que não seja, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, o meu pensamento, mas algo, Senhor, meu Deus, que veio do Teu coração, ó Pai amado, para os nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Que nossa atenção não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para nenhuma outra direção, senão a direção do Teu altar. Fala conosco nessa noite. Amém. Amém, amados. O tema que o Senhor colocou no meu coração é Sinais de Jesus. Sinais de Jesus. Aqui nós encontramos um momento em que os fariseus, querendo tentar Jesus, né, querendo testar o Senhor, ele pede a ele um sinal e ele diz assim: essa geração me pede um sinal e nenhum sinal será dado. Há um outro momento também, lá em Mateus, no capítulo de número 12, verso 38, também Jesus fala algo semelhante. Ele diz assim: essa geração má e perversa pede um sinal e nenhum outro sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Jesus estava se referindo então à sua morte, no tempo que ele estaria ali 3 dias e 3 noites morto, sepultado no ventre da terra. Assim a semelhança de Jonas, que esteve também 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bom, Jesus diz que nenhum sinal seria dado àquela geração, senão o sinal de Jonas. E nessa passagem que nós lemos também, que nenhum sinal seria dado àquele povo, àquela geração, àqueles que estavam ali interrogando Jesus naquele momento. Mas é interessante, amados, que se nós observarmos a vida de Jesus, ela é cercada de sinais. Ela é cercada de sinais desde muito antes do seu nascimento. Muitos sinais haviam em volta de Jesus, desde antes que ele nascesse até o momento da ascensão dele aos céus. Se nós observarmos, um anjo foi falar com Maria a respeito do nascimento de Jesus, não só a respeito de que ele ia nascer, mas um outro sinal grande é a forma como Jesus nasceu, a forma como Jesus foi concebido. Ele nasceu de uma mulher ainda virgem. E se nós caminharmos na história, vermos mais, nós encontramos também o sinal da estrela que conduziu os sábios até onde Jesus nascera, até onde Jesus estava ali no momento do seu nascimento. Mais para frente nós temos um momento em que Jesus é batizado. E quando Jesus vai ali ao Rio Jordão para ser batizado, nós temos um sinal grandioso, que é o sinal de Deus Pai, falando: este é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Deus declara dos altos céus. Também nós temos o sinal de que o Espírito Santo, na forma de uma pomba, um Espírito Santo encarnado, o Espírito Santo, numa forma corpórea, pousa sobre Jesus.
Mais para frente, nós encontramos sinais rodeando o nosso mestre. Sinais operados por ele, sinais de cura, de restauração, sinais de quebrantamento, sinais de salvação. Em todo momento, Jesus é cercado por sinais. Inclusive no momento da ascensão, logo após a sua morte e ressurreição, que já é outro grande sinal, Jesus também ele sobe aos céus de uma forma grandiosa e ele é levado aos céus e está à direita de Deus Pai. Bom, nós conhecemos todos esses sinais de Jesus. Grandes sinais e muitos operados por ele. Sinais que levaram pessoas a serem curadas de males, pessoas a serem libertas de possessão demoníaca, libertas de situações de enfermidade, libertas de situações de opressão. Sinais que mudaram a vida de pessoas que tiveram contato com Jesus. Os próprios discípulos foram impactados pelos sinais de Jesus. Também nós temos, quando nós observamos para os sinais que cercavam Jesus, esses sinais também comprovavam o próprio ministério do Mestre. Eram sinais que mostravam àqueles que estavam à volta, aqueles que ouviam falar de Jesus, aqueles que viam Jesus, quem ele era e para que ele tinha vindo, qual a missão dele. É interessante que quando João Batista ele teve um momento de dúvida, e ele mandou com que os discípulos dele fossem até Jesus e perguntar, é você mesmo o Messias? É você mesmo aquele a quem nós tanto esperamos, aquele de quem foi profetizado? Jesus deu uma resposta simples àqueles moços. Olha, vede que os cegos vejam, que os surdos ouvem, que pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas. Ou seja, Jesus falou assim, olha os sinais, vejam os sinais. Os sinais estão aí, são esses, e esses sinais testificam de mim. E há muitos sinais que mostram a grandeza do Mestre. Que dizer daquele momento em que Jesus acalma a tempestade e os discípulos perguntaram, quem é este que até o mar e o vento o obedecem? Sinal da grandeza de Jesus, sinal da glória de Jesus, sinal de quem Jesus era, Senhor sobre todas as coisas. O próprio Jesus também, em muitos momentos, ele perdoa pecados, para mostrar que ele era Deus também para perdoar pecados. O Filho do Homem tem poder para perdoar. E isso é interessante porque ele perdoa o pecado no momento em que ele também está curando uma pessoa, manifestando um sinal da sua grandeza, do seu poder, de quem ele é. Mas o ponto que nós queremos chegar nessa noite, já que nós falamos de todos os sinais de Jesus, já que nós falamos de muitas coisas que o Senhor tem feito e que os sinais testificam quem Jesus é, aí vem uma pergunta para refletirmos nessa noite. Quais são, ou qual deve ser, os nossos sinais? Se Jesus ele passou pela terra deixando sinais da marca dele, de quem ele é, qual foi a missão que ele veio para cumprir, quem ele serviu, quais são os nossos sinais? Que sinais nós devemos deixar? Ou que sinais nós deixamos? É interessante, amados, que quando nós vamos nos dirigir a algum lugar, e se nós vamos a algum lugar que alguém tem um conhecimento de nós, uma fama, uma reputação, quando diz aquele ditado assim, a reputação de fulano o precede, de ciclano o precede, então cria-se uma expectativa no quê? Na sua reputação, nos sinais que te precedem. E quando você chega naquele lugar, algo muda. Por quê? Porque os sinais que te precedem, a sua reputação, aquilo que as pessoas sabem ao seu respeito, elas sabem por ouvir falar. Mas, quando nós saímos de determinado lugar, os sinais que nos precedem são trocados pelos sinais que nos sucedem.
são trocados pela reputação, pela fama que nós temos, pelo nosso caráter, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós expressamos, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós expressamos aos outros. Então, quais são os sinais que eu tenho deixado? Ou quais são os sinais que me precedem? Quais são os sinais que me sucedem? Quais são os sinais que eu devo deixar? Eu separei alguns, enumerei alguns sinais, e como cristãos nós devemos levar o primeiro sinal, que é o amor. O amor do Senhor. O amor que Deus nos deu e o amor que Deus quer que nós expressemos onde quer que nós vamos. Lá em 1 João 4, 1 João 4:7 nos fala sobre isso, né? Eu gostaria de pedir a alguém que abrisse para nós, fizesse a leitura de 1 João capítulo 4, verso 7, para nós refletirmos sobre o amor. Muito bom. Então, todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, onde nós vamos, nós temos que levar o amor. Não o amor como o mundo vê. Não o amor segundo o mundo, mas o amor segundo Deus. Por quê? Porque se nós observamos pela ótica do mundo, ou então, às vezes, até mesmo pela ótica que nós observamos o amor, a palavra amor, nós podemos observá-la como carinho, afeto, né? Ou aquele amor eros, né? Aquele amor que aproxima o homem da mulher, ou o amor filos, né? Que é aquele amor paternal, aquele amor parental, aquele amor que nós temos porque é do nosso sangue, né? Mas o amor que Jesus quer que nós levemos é um amor incondicional, é aquele amor que tudo espera, que tudo suporta, que tudo crê, é aquele amor ágape, é um amor com compaixão. Nós devemos levar e deixar sinais de amor. O cristão, ele não pode passar por um lugar sem deixar esse sinal. Nós não podemos passar pela vida de alguém sem deixarmos uma expressão de amor, que pode ser manifesta de N formas, de inúmeras formas. Quem sabe uma mão que acolhe, quem sabe um conselho, quem sabe uma exortação, mas em amor. Nós devemos deixar a marca do amor. Uma outra marca que nós devemos deixar, onde quer que nós vamos, é a marca da comunhão. Nós, como cristãos, devemos viver em constante comunhão. Devemos buscar a comunhão. Por quê? Porque o Senhor ordena a bênção no meio da comunhão. É quando estamos juntos, é quando estamos concordando, é quando nós estamos sendo solidários, sendo companheiros, sendo amigos de verdade, né? Quando nós não nos identificamos mais com o singular, mas nos identificamos no plural, como uma família. E isso agrada ao Senhor. É um sinal que também nós devemos levar. Mas muitas vezes nós prendemos esse sinal apenas em alguns meios. Muitas vezes estamos levando a comunhão apenas no meio familiar, em nossas casas, apenas no meio aqui da igreja, com aqueles que se identificam conosco, que nós nos identificamos com eles. Mas muitas vezes nós precisamos levar o sinal da comunhão também no trabalho, na escola, em ambientes que muitas vezes não é favorável à comunhão. Às vezes, em momentos em que você está lá no seu trabalho e tem pessoas que se levantam contra você, que se levantam contra o que você está fazendo, ou contra suas opiniões, ou contra a sua decisão, se você é um líder, ou se você está na direção de alguma coisa. E muitas vezes é necessário a gente levar esse sinal de comunhão, abraçar a pessoa,
Entender que quando alguém se levanta contra nós, não é contra a carne ou sangue que nós estamos lutando, mas é contra os principados, potestades e dominadores do mal que atuam nas regiões celestes. Certa vez alguém me procurou e pediu um conselho, e eu falei assim: essa pessoa que está se levantando contra você, não se levante contra ela de volta. Haja em oração. Por quê? Porque não é ela que está agindo contra você, e sim o inimigo tentando derrubar vocês, tentando minar o relacionamento de vocês, fazendo com que haja um levante entre vocês. Então nós devemos levar a comunhão. Devemos também levar o sinal da compaixão. Devemos ter compaixão uns para com os outros, e muitas vezes compaixão com pessoas que nem sequer conhecemos. Ou, como eu falei anteriormente, compaixão com pessoas que se levantam contra nós. Um exemplo claro da compaixão é aquela história do bom samaritano. Ele tinha tudo para passar de largo, muito mais do que aqueles outros personagens da história. Ele tinha tudo para negligenciar aquele rapaz que estava morto, mas pelo contrário, ele teve compaixão dele. E muitas vezes nós passamos por lugares, temos a oportunidade de exercer a compaixão e não a exercemos. Então devemos levar a compaixão, o sinal da compaixão. Todos esses sinais que eu estou mostrando, meus amados, que eu estou falando com vocês, são sinais que evidenciam Cristo em nossas vidas, que evidenciam a obra de Deus em nós e através de nós. Gostaria de pedir a alguém que abrisse em Judas, capítulo de número 1, verso 22 e 23. Se eu consigo acompanhar aqui também. Judas, capítulo de número 1, verso de número 22 a 23. Olha que interessante, tem de piedade de alguns, usando de quê? Misericórdia. E esse alguns, meus amados, são todos os que nos cercam. Esse alguns podem ser pessoas que se levantam contra nós. Então, devemos ter piedade, devemos ser misericordiosos. E olha que interessante, ele termina dizendo assim, ó, tende misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Ou seja, odiando o pecado, odiando as manchas, odiando as marcas ruins. Não odiando a pessoa, não odiando aquele por quem vem a situação, mas odiando a situação, odiando o pecado, confrontando o pecado, mas tendo misericórdia de alguns. Então nós devemos levar o sinal da compaixão. Sinal da compaixão. O outro sinal, e um grande sinal que nós devemos levar também, é o sinal da fé. A palavra diz que o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, se nós não temos fé, se nós não andamos pela fé, se nós não caminhamos pela fé, então nós não estamos caminhando de acordo com o que o Senhor espera de nós. Nós não estamos deixando um sinal, que é um sinal que nós devemos deixar por onde vamos. O sinal da fé. É necessário termos fé. Quando Pedro começou a caminhar pelas águas, o que foi que faltou a ele? Fé. Por quê? Porque ele começou a olhar pelas circunstâncias, a olhar para as coisas que estavam em volta, se esquecendo de olhar para Jesus, de olhar para a palavra que Jesus havia liberado sobre ele, que era a palavra venha. E ele, então, olhando para as circunstâncias, perdeu a fé, perdeu o foco e começou a afundar, começou a submergir. Muitas vezes, amados, nós vemos situações que nos cercam, que nos rodeiam, e essas situações podem até roubar a nossa fé.
mas que isso seja por um breve momento, que nós possamos voltar os nossos olhos para Cristo Jesus, recuperar a fé e caminhar em direção a Ele e demonstrar a nossa fé, onde e quando nós estivermos, em qualquer ambiente que nós estivermos. Se nós não vivermos pela fé, nós não vamos expressar a fé, nós não vamos deixar marcas, sinais de fé. É necessário deixarmos esse sinal de fé. Marcos 5:34. Alguém pode ler para nós? Marcos 5:34, só um pedacinho. Marcos capítulo 5, verso 34. Nós temos... Amém. Nós temos aqui a história da mulher do fluxo de sangue. Nós temos uma história de uma mulher que enfrentou muitos desafios, N situações para chegar até Jesus e impulsionada pela fé. Impulsionada pela fé, ela pensou em seu coração, se eu sequer conseguir tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Meus amados, se nós olharmos o contexto que aquela mulher enfrentou, ela naquele momento ela poderia ser apedrejada. Naquele momento, se alguém descobrisse que ela estava passando no meio da multidão, ela poderia ser morta. Ela estava enfrentando a própria fraqueza do corpo, mas ela tinha uma visão, e uma visão impulsionada pela fé. Quero chegar até Jesus. Se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E é interessante que Jesus, quando vai elogiar ela, quando vai falar com ela a respeito daquilo que ela conquistou, ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Ele não disse assim, a tua fé te curou. Ele não disse, a tua fé te deu solução para esse mal, para isso que você queria solução. Não. A tua fé te salvou. É necessário andarmos pela fé, levarmos a fé. E um outro grande sinal que deve nos preceder ou nos suceder ou acompanhar onde quer que estejamos é o testemunho. Nós devemos levar o nosso testemunho. Se afinal a palavra, a Bíblia, a Escritura testifica de Jesus, o próprio Deus, no momento do batismo, testificou de Jesus. O Espírito Santo nos testifica e testifica a todos a respeito de Jesus. Quem dirá nós? Devemos nós mais também testificar a respeito de Jesus. Testemunhar a respeito de Jesus. E testemunhar a respeito de Jesus com o nosso modo de falar, com o nosso pensar, com o nosso agir, com o nosso reagir, com tudo aquilo que temos e que somos. Em Hebreus 12:1, nos fala assim, visto que temos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos para trás todo o embaraço e o pecado e corramos em direção a Deus, a carreira que nos é proposta. Interessante, meus amados, que nós devemos deixar para trás todo o embaraço, devemos deixar para trás todo o pecado, devemos deixar para trás todas as outras coisas que nos impedem de chegar ao Senhor. E nós devemos fazer isso por quê? Porque estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Esse texto nos fala daqueles que vieram antes de nós, homens valorosos, os heróis da fé. Mas também remete à sociedade que nos cerca, às pessoas que estão à nossa volta, que precisam ver em nós, através de nós, sinais de Jesus Cristo. Então são sinais que devem nos acompanhar, que devem estar conosco durante toda a nossa caminhada, de sinais que apontam para Jesus Cristo, que mostram Jesus Cristo, não somente através do nosso comportamento, mas através do nosso testemunho, daquilo que Deus fez em nós, que Deus fez por nós. Quantas vezes nós temos oportunidade de dizer às pessoas o que o Senhor tem feito por nós? Talvez, amados, a gente não tenha um testemunho assim, outrora eu vivi nas drogas e fui curado, fui liberto, fui salvo. Talvez você não tenha um testemunho que diga assim, antes eu mexia com macumba, eu era um macumbeiro, eu era um
um espírita, eu era um feiticeiro e agora fui transformado. Talvez você não tenha aos seus olhos um grande testemunho para contar, mas só de você virar para alguém e falar assim: um dia Jesus me amou, me tirou do império das trevas e me transportou para o reino maravilhoso do seu Filho em amor. Um dia o Senhor me alcançou. Ou então só se você dizer assim: hoje eu passei por muitas lutas e hoje Deus me deu um grande livramento. Deus me deu um livramento. Ou só de você dizer assim: eu estou vivo. E eu estou vivo graças a Deus. Eu tenho mais um dia. Eu tenho mais uma oportunidade de chegar ao Senhor. Eu tenho mais um amanhecer. E oxalá amanhã terei outro grande dia, graças ao Senhor. Então, amados, quando nós expressamos essas coisas, nós deixamos sinais de que Deus é em nossas vidas e de que Deus é através das nossas vidas. E outro sinal que deve nos acompanhar é o sinal de guardarmos os mandamentos de Deus, guardarmos as palavras de Deus, guardarmos os ensinamentos e principalmente os mandamentos, aquilo que Deus ordenou que façamos ou que deixemos de fazer. Nós devemos ter em nossas mentes e em nossos corações estes sinais. João 2, capítulo 2, verso 3 e 6. Alguém abre para nós? João, capítulo de número 2, verso 3 e 6. Quem encontrou pode ler. Espera um instante, perdão. É João, capítulo 2, verso 3 e 6? Verso 3? É isso mesmo? É esse texto mesmo, só que eu acho que é 1 João. Deixa eu só conferir aqui. Porque eu devo ter anotado sem... 1 João... Muito bem, é isso mesmo. Aquele que diz que conhece os mandamentos do Senhor e não guarda, esse é mentiroso. E nele não está a verdade. Olha que interessante. Então, nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. Agora sim, nós vamos a João. João mesmo. A epístola de João não. João, capítulo 14, verso 15. João 14, verso 15. Alguém lê para nós. Os meus mandamentos. Então, guardar os mandamentos do Senhor é sinal de que o amamos, é sinal de que o servimos, é sinal de que andamos com Ele, é sinal de que somos de Deus. Então, guardar os mandamentos também é um sinal de que nós devemos carregar. É um sinal que nós devemos expressar. É algo que deve estar intrínseco em nós. É algo que deve fazer parte de nossas vidas. Amém? E para ganhar a conclusão, para ir para o final, nós devemos também, amados, observar alguns sinais. Que sinais são esses? Sinais do tempo presente. Sinais do tempo a que nós vivemos. Vou pedir o pastor, ele já está aí mais rapidinho assim, para abrir em Mateus, capítulo de número 24, verso do 1 até o 14. Que a gente venha à conclusão aí. Mateus 24, do 1 ao 14.
Amém. Amados, nós falamos sobre os sinais de Jesus, nós falamos sobre os sinais que nós devemos deixar, mas também nós vamos refletir um pouco sobre os sinais que devemos observar. Sinais que Jesus deixou claro quando ele falou aos discípulos que eram o princípio das dores. E nós podemos observar esses sinais quando nós olhamos para a sociedade aí fora, quando nós observamos alguns movimentos no cenário político, no cenário social, quando nós olhamos os movimentos na história da humanidade, principalmente nos dias atuais, nós vemos sinais que revelam algo muito importante para nós. O Senhor está à porta. O Senhor está para vir. E nós devemos estar atentos a estes sinais. Mas não só olhar fixamente para esses sinais, mas olhar fixamente para aquele que revelou os sinais. Por quê? Se nós olharmos somente para os sinais, nós corremos o risco de perder o foco. Nós corremos o risco de pesquisar acerca dos sinais, de buscar acerca dessas coisas e esquecer de olhar para o Deus que revelou, o que revela a nós estes sinais. Mas, quando nós olhamos para Deus, Ele também nos dá clareza destes sinais. Por quê? Se nós observarmos, ou se nós pesquisarmos, muitas coisas são faladas sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Exemplo disso, tem gente que chegou a dizer que a vacina era a marca da besta, né? A marca do anticristo. E muitas outras coisas nós vemos, essa é só um exemplo das que nós podemos citar. Ah, não, Macron é o anticristo, fulano é o anticristo, Beltrano é o anticristo já está entre nós, não está e tal. Enfim, mas o importante é nós olharmos para Cristo, nós olharmos para o Senhor, mas não deixarmos de observar os sinais que nos cercam. Por quê? Porque eles dão a nós um alerta de que devemos estar preparados, de que devemos estar espertos e despertos para tudo que nos cerca. Sinais também que devem influenciar nossas ações. Por exemplo, como o pastor falou aqui acerca agora das eleições que se seguirão. Nós devemos olhar os sinais da sociedade, os sinais das opiniões, os sinais das ideologias que estão se levantando, nos posicionar acerca dessas informações e então agir. Não devemos agir de forma leviana sem observar as coisas que nos cercam, os sinais que nos cercam. Devemos agir principalmente levando os sinais de Cristo em nossas vidas. Amém? Principalmente com aquilo que conhecemos a respeito do nosso Mestre. E como nós falamos no início, Deus se revela a nós através de sinais. Desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua ascensão. E ainda hoje o Senhor tem se revelado a nós através de sinais. Cabe a nós observarmos, vermos esses sinais e vermos para quem, para onde eles apontam. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu, então, compartilho com os amados irmãos. E, para concluir, só uma frase. Todos esses sinais apontam para a nossa remissão e para a nossa salvação. Amém? Irmãos, muito boa essa palavra, né? Eu quero aqui plagiar o Raoni. Plagiar é copiar, tá? É muito boa palavra. Parabéns. O que significa ter compaixão? Às vezes nós falamos muito de compaixão. O dicionário define compaixão assim, ó: sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado de desejo de minorá-lo, participação espiritual da infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então, alguém que é tomado de compaixão é alguém que ele tem simpatia com a tragédia de outra pessoa,
mas ele não só se sensibiliza, ele tem ações práticas, entende? Porque quando nós vemos alguém em uma situação difícil, a gente se sensibiliza, mas nós não apenas devemos nos sensibilizar, nós devemos minorar, nós devemos aliviar a carga do outro. Raoni também falou aqui que nós precisamos ter misericórdia. O que é misericórdia? Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Nós temos misericórdia. Então, nós somos solidários. Não foi isso que Deus é conosco? Ele foi solidário. Em que desgraça que nós caímos? No pecado. Então, Deus foi solidário. Nós aprendemos aqui também que nós precisamos ter comunhão. Comunhão traz a ideia de companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. Essa palavra comunhão, que ela é muito usada na questão do cristianismo, né? Então, eu posso fazer de qualquer ambiente um ambiente de comunhão, não só a igreja. Então, eu estou em um ambiente, eu vou agir de forma que eu seja um companheiro, de forma que eu venho compartilhar, de forma que eu venho contribuir. Nós também ouvimos falar aqui sobre testemunho. É interessante que no grego a palavra testemunho é mártire. Então, quando está escrito assim lá em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder sobre vós quando descer o Espírito Santo e ser-me-eis, é como Jesus falando assim, olha, ser-me-eis mártires. Então, o que é ser uma testemunha? Na Bíblia, a palavra que significa testemunha traz a ideia de alguém que se nega a abrir mão de uma verdade, no caso o evangelho. É alguém que está disposto a sofrer a violência, ou mesmo deixar-se morrer pela fidelidade por amor a Deus. Então, o testemunho, alguém que é uma testemunha de Jesus, é alguém que está pronto a até mesmo morrer por causa desse testemunho. Tá bom, gente? Então, entre perder o meu emprego e ser fiel a Jesus, perder o meu emprego. Ter a minha vida poupada, mas negar a Jesus, perder a minha. Hoje isso parece radical, né? Mas é isso. O pastor está doido, que discurso terrível esse. Eu vi a minha família. Não, Deus que te deu família, Ele vai suprir a sua necessidade. Ô irmãos, olha, esse texto que Raoni mandou ler aqui, Mateus 24, 1 ao 14, nós vamos chegar a um tempo que nós vamos ser odiados, certo? Aí nós vamos ter que escolher. Nós também aprendemos então aqui nessa noite as marcas, né? O amor, a comunhão, a misericórdia, a compaixão, sermos testemunhas, a fé. Isso são evidências do cristianismo. Agora, irmãos, todas essas marcas, ela é direcionada no relacionamento um com o outro. Mas olha, não nos enganemos, de nós mesmos nós não conseguimos fazer isso. Nós só conseguiremos ter essas marcas se nós estivermos com quem? Com aquele que é tudo isso em pessoa encarnada, Jesus Cristo. Se nós andarmos com Ele, nós teremos mais compaixão, nós seremos mais misericordiosos, nós vamos amar mais, nós vamos estar dispostos a manter firme a nossa posição em Cristo, mesmo que isso traga prejuízo até a própria morte. Nós estaremos prontos. Para isso nós precisamos estar em comunhão, amém? A segunda consideração aqui para nós orarmos, é interessante, né? Os fariseus e os saduceus é como se eles estivessem falando, Jesus, se o Senhor nos dá um sinal assim, cabal, se o Senhor nos convencer, nós vamos te seguir. Queridos, não podemos firmar a nossa fé em evidências, tá? Em milagres. A nossa fé precisa estar firmada na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. Não é naquilo que Ele faz, mas é no caráter dEle. Porque não é todo dia que Deus cura, não é todo dia que Deus liberta, não é todo dia que Deus faz coisas extraordinárias, mas todo dia Ele é misericordioso, todo dia Ele está conosco, todo dia Ele nos ama, todo dia ele se compadece de nós, é o caráter de Deus. Tem muitas pessoas que desistem da caminhada porque fundamentam o seu relacionamento com Jesus naquilo que Ele pode fazer e não naquilo que Ele é. Nós não cantamos um cântico, se Deus fizer Ele é Deus, se Deus não fizer Ele é Deus. Então, que nós possamos fundamentar a nossa fé não no que Ele está para fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele vai dar, mas em quem Ele é. Tá certo? Nós não podemos depender de sinais, como a Manu falou que é o momento do louvor. Tá vendo como é que o louvor, a palavra hoje encaixou? Deus não precisa curar para provar para nós que Ele é Deus e ponto final. Aprove a Ele em um dado momento curar. Deus tem o tempo dele.
Amém? Nós não estamos por causa dos sinais, nós estamos por causa do Senhor. Não é o que a mão dele pode fazer, mas é o que o coração dele traz até nós. Compaixão, graça, misericórdia e presença todos os dias. Amém? Talvez eu e você não vamos viver milagres todos os dias, mas a presença dele é certa. Vamos colocar de pé, vamos orar? Deus abençoe o Raoni, parabéns pela palavra. Muito boa. Pastor, quais desafios que eu saio daqui nessa noite? Faça uma lista. O que eu estou um pouco aquém? É o amor? Lembrando que o amor é um mandamento. E será que eu tenho pouca compaixão? Será que eu estou pouco misericordioso? Será que realmente eu estou dando um testemunho assim, eloquente? Será que eu estou disposto a sacrificar alguma coisa e não negar Jesus? Qual dessas áreas, né? Eu acho que o Raoni gravou esse culto, né? Ou não? Gravou esse culto, depois ele vai colocar aí nas redes sociais, você pode ouvir de novo. Muito boa, parabéns, muito profunda essa mensagem. Pai, nós queremos te louvar por essa noite. Queremos te agradecer pela vida do teu filho que trouxe essa palavra do coração do Senhor para nós. Às vezes na trajetória da caminhada cristã nós vamos perdendo esses princípios oriundos do cristianismo e oriundos do próprio Cristo. Nenhum de nós aqui nesse auditório, Senhor, podemos, ó Pai, produzir essas evidências por nós mesmos. Mas, ó Deus, essas evidências, elas são eloquentes, elas são reais em nossas vidas desde quando nós estejamos com Cristo Jesus. É no nosso relacionamento com Ele que nós vamos verbalizar, nós vamos evidenciar, encarnar, ó Deus, a compaixão, a misericórdia, a fé, o amor, o testemunho. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser de fato como Jesus falou, o sal dessa terra, a luz desse mundo. Que haja em nós ó Deus, esses atributos do cristianismo. Que haja em nós, ó Deus, esses princípios, ó Deus, que são fundamentos, ó Deus, da tua palavra, e que nós não venhamos condicionar o nosso relacionamento com o Senhor, baseados naquilo que o Senhor fez, ó Deus, tão somente nisso. Que nós não estejamos aqui, Senhor, à procura de sinais, mas que nós estejamos aqui por causa do Senhor. Porque, ó Deus, independente daquilo que o Senhor fizer, nós continuaremos por causa de quem o Senhor é e não pelaquilo que o Senhor faz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra os nossos olhos. Há muitos sinais, na verdade, como o teu servo pregou. Eles estão aí, principalmente dos fins dos tempos. Ajuda-nos a perseverarmos até o fim, porque aquele que for até o fim será salvo. Livra-nos de esfriarmos na fé, livra-nos do comodismo, da inércia, da apatia, da indiferença, da insensibilidade, mas que tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós possamos ter como trombeta do Senhor e nos posicionarmos, ó Deus, dentro daquilo que foi pregado como sinais de um verdadeiro cristão e como sinais externos da volta do Senhor. Firma os nossos passos, ajuda-nos nessa caminhada, que nós possamos, ó Deus, aonde estivermos, promover, ó Deus, essas evidências, como a compaixão, a misericórdia, o amor, ó Deus, que nós possamos dar testemunho do Senhor e daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, da grandeza e do amor do Senhor, e que o grande amor de Deus, queridos irmãos, e que a graça redentora de Jesus Cristo, e que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.